Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. A semana começa com mais um registro de fogo em vegetação no município. Dessa vez, um incêndio criminoso foi registrado entre os bairros de Paineiras e Vila Muqui, onde uma grande área foi destruída, Nesse momento que estamos vivendo de seca, de um longo período de estiagem, qualquer pequeno foco pode sair do controle e gerar uma situação como essa, Além de prejuízo direto para a fauna e flora, toda a população acaba perdendo, As encostas ficam em maior risco de deslizamento, temos prejuízo com abastecimento d'água, nascentes aí afetadas, ou seja, toda a cidade perde quando alguém comete esse tipo de ato, Sem esquecer o risco também para quem tem problema respiratório, Hoje, quem mora na região da Muqui, Paineiras, Barra do Imbuí e até no centro da cidade e bairro dos Pinheiros sofreu com a fumaça dessa queimada, que destruiu uma grande área lá em Paineiras e, mais uma vez, deu muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Lembrando também que é crime, Se você for flagrado cometendo aí essa limpeza de quintal com fogo, fazer fogueira para queimar lixo, folha, qualquer coisa do tipo, causar um incêndio, você pode ser preso em flagrante. No ano passado, um homem foi autuado no 3º Distrito de Teresópolis e levado para a 110ª Delegacia de Polícia. Atenção que você que mora no bairro de Pimenteiras, Panorama e passa muito por aquele trechinho que liga essas duas comunidades. Essa ponte aí, que fica na esquina da Oscar José da Silva com a rua Doutor Oliveira, teve a cabeceira destruída por um caminhão, Segundo moradores, o caminhão foi fazer uma manobra, destruiu a cabeceira da ponte e ela ficou dessa maneira, já há alguns dias nessa situação. Então, às vezes você não percebeu ainda, que a cabeceira foi danificada, pode passar ali, pode levar uma fechada, um susto no veículo, Trânsito muito grande, rua estreita, e acabar caindo dentro do rio. Então você, pedestre, deve ficar atento. E atenção, Prefeitura, Secretaria de Serviços Públicos, isso é um serviço para ontem, um tipo de situação que não pode ficar se arrastando e colocando a população em risco, moradores de Pimenteiras e Panorama principalmente. Mais 2 veículos foram furtados em Teresópolis e com um espaço de tempo curtíssimo entre os dois casos. O primeiro foi esse Gol de cor preta furtado no bairro do Meudon por volta de 1h45 da madrugada desta segunda-feira. Imagens do circuito de segurança de uma residência próxima mostram um homem chegando em um outro veículo de cor prata, arrombando o Gol e depois fugindo com esse automóvel. 15 minutos depois, aproximadamente, uma Fiat Uno de cor vermelha, esse veículo aí foi furtado na Servidão Manuel Rita, no bairro do Vale da Revolta, Fica ali pertinho do Meudon, no bairro do Vale da Revolta, e muito provavelmente pelo mesmo bando, cometeu esse crime. Nas últimas semanas, vários casos aí de veículos dessa geração, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que tem esse sistema de segurança aí mais precário em relação ao atual, tem sido alvo da bandidagem. Então, você que tem carro dessa época aí, dessa geração, muita atenção. A gente tem até um quartel aqui bastante atuante, porém não dá para a polícia estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então é bom botar uma tranca, um seguro, porque até que esse bando aí seja preso, a situação está complicada. Falando em furto de veículo, um caso registrado em Nova Friburgo também pode interessar, entre aspas, os teresopolitanos, pelo menos na hora de ajudar, Foi esse caminhão aí, esse caminhão foi furtado, caminhão 1620 trucado, cor verde, foi furtado em Nova Friburgo, local conhecido como Duas Pedras, em frente ao Detran, também na madrugada, de domingo para segunda-feira, mesma madrugada, e esse veículo aí foi visto, imagens aí de circuito de segurança, também o rastreador indicaram que ele veio em direção a Teresópolis, pelo menos até Vieira, onde ficou o sinal. Então, se você viu qualquer desses veículos aí, entre em contato com a polícia para ajudar aí os proprietários, a recuperar os seus bens. Tradicional 190, 190, 2742-7755 e 998-17-7508
São esses telefones da Polícia Militar, lembrando que não é necessário se identificar. Na manhã desta segunda-feira, um motoqueiro ficou levemente ferido após uma colisão envolvendo um veículo na Avenida Presidente Roosevelt. O rapaz foi atendido aí pelo Corpo de Bombeiros, né, foi próximo a esses estabelecimentos comerciais, né, muito provavelmente aí durante uma manobra. A moto e carro colidiram, o rapaz, né, um veículo menor sempre acaba ficando no prejuízo, o rapaz caiu ali na calçada, onde ficou até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo informações apuradas no local, ele teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para análise em unidade hospitalar. Já no quilômetro 55 da estrada Rio-Bahia, em Ponte Nova, 3 jovens, os 3 com 26 anos de idade, morreram após uma colisão envolvendo 2 motocicletas. Imagens cedidas pelo Paulo Vicente mostram aí como ficaram essas motos. Foi uma colisão frontal envolvendo essas 2 motos lá na localidade de Ponte Nova, né? Além desses 3 rapazes que morreram na hora, não houve sequer tempo para atendimento médico, outra pessoa estava, outro jovem estava em um desses veículos, em uma dessas motos, e foi atendido no local e encaminhado para a unidade hospitalar. Em outro ponto da Rio-Bahia, 2 carros colidiram frontalmente. O registro foi feito pelo José Carlos Cacau, Cacau Repórter. Estamos em Providência, interior do município, de quilômetro 59, BR-116, impacto violentíssimo, tá? Violentíssimo. O outro veículo, vou virar a câmera para falar com vocês. Boa noite a todos. O outro veículo envolvido no acidente, a concessionária que administra a estrada, a CRT, eles já retiraram o veículo com autorização da Polícia Rodoviária Federal. O outro veículo envolvido já foi para o pátio da Polícia Rodoviária Federal. O guincho da concessionária que administra a estrada está voltando para remover esse veículo. O outro veículo envolvido já foi retirado do local. No interior desse veículo tinha uma pessoa, tá? Um senhor que foi conduzido para o hospital e, segundo informações, ele estava consciente. Mas olha como que o veículo ficou, hein? Completamente destruído. Exatamente nesse ponto era onde estava o condutor, que foi levado para o hospital consciente, mas a gente não sabe a gravidade das lesões que ele acabou sofrendo após o impacto. A caixa de marcha, aqui, o motor soltou com o impacto. Estamos em Providência, interior do município de Teresópolis. O outro veículo já foi removido. No interior do outro veículo tinha um senhor, tá, que foi levado para o hospital também consciente. 2 vítimas socorridas e encaminhadas para o hospital, tá? Impacto violentíssimo, como você está vendo nas imagens. No bairro de São Pedro, um acidente no mínimo curioso chamou a atenção de quem passou pela rua Governador Roberto Silveira no último sábado. Esse Renault de cor prata seguia sentido São Pedro quando o motorista teria perdido o controle e atingindo ali o outro automóvel que estava parado na calçada, né, na contramão. O Sandero acabou subindo ali no Ford Fiesta e 3 pessoas ficaram levemente feridas, né, com esse susto, com essa colisão lá na Governador Roberto Silveira. O atendimento foi realizado no local pelo Corpo de Bombeiros. Policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar, o nosso 30º BPM, recuperaram no bairro do Perpétuo algumas televisões furtadas em residências no município. Segundo informações prestadas pela PM, esses televisores estavam em uma residência abandonada lá no bairro do Perpétuo, onde a PM chegou apurando informações que alguns jovens estariam em dívida aí com o tráfico de drogas, né? E para não terminarem lá no chamado tribunal, né, não pagou a droga que pegou para vender, eles estariam praticando furtos em residências na cidade e entregando como pagamento lá no bairro do Perpétuo.
Polícia Militar esteve no local, apurou as informações, chegou até a residência, recuperou os aparelhos e encaminhou para a 110ª ADP. Nessa ocorrência, ninguém foi preso. Se você teve sua casa invadida, seu estabelecimento comercial furtado, arrombado, furtado e perdeu uma televisão, né, que se enquadra ali nessas características, procure a 110ª Delegacia de Polícia. Né? O material foi recolhido e apresentado lá na 110DP, né? Se você já fez o registro de ocorrência, por isso a gente fala sempre, se você foi vítima de qualquer tipo de furto, é importante fazer o registro policial, né? Já dá uma facilitada, mas se não, vai lá, apresenta a nota, apresenta lá os seus documentos para recuperar o seu aparelho, tudo isso apresentado lá, e vai ficar na 110DP acautelado, até que os proprietários reclamem, né, esses objetos. Se você conhece também alguém que foi vítima desse tipo de delito, avise. Nesta terça-feira, Teresópolis realiza mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Porém, devido ao atraso no repasse de vacinas por parte do governo federal, que na última semana entregou muito pouco para todo o país, nesta terça-feira somente atendimento para a segunda dose. Não teremos aquele calendário lá para quem ainda não foi imunizado. Então, terça-feira, dia 27, segunda dose para pessoas com vencimento até esta data e datas anteriores, né? Dê uma verificada lá na sua caderneta, aquele papelzinho que você recebe quando é vacinado, comprovante de vacina, veja se já está na hora. Os locais de atendimento, Secretaria Municipal de Saúde, para quem mora na zona urbana, PSF Pessegueiros, para quem mora no 2º distrito, e residentes no 3º distrito de Teresópolis, atendidos em frente à UBS Bom Sucesso. Vamos agora dar uma olhada no painel Covid, né? A pandemia não terminou, a gente felizmente registrou uma queda aí em relação aos novos casos e internações, mas a pandemia continua e a vacinação ainda não chegou aí no número esperado. Até o momento, né, pelo menos segundo até o último painel que a Prefeitura divulgou, porque ela não atualiza mais diariamente, aquele painelzinho que a gente recebia diariamente, não tem mais, às vezes atrasa, leva 2, 3 dias, mas está aí. O último que a gente teve acesso foi esse, indicando que 8 pessoas estão internadas aí em leitos de UTI, 8 de 36. Temos vagas aí disponíveis, né, um número baixíssimo, principalmente se comparando o que a gente viveu aí 3 meses atrás. 8 de 36, 8 pessoas em leitos de UTI e 6 pessoas apenas em leitos de enfermaria. Isso é um bom sinal, reflexo da vacinação. A gente diminui os casos mais graves, a gente sempre vem falando aí no que já é informado pelo Ministério da Saúde. Vacinado você até pode contrair a Covid-19, mas você terá sintomas muito mais leves do que se você não estiver imunizado. E o resultado está aí, né? A gente vinha aí registrando aí 200, 250 novos casos por dia, como já tivemos, em um período aqui, e agora o último levantamento mostrou 29 novos casos e nenhum óbito aí no último período registrado. E a gente, além desse painel aí da Prefeitura, né, esses dados do município, a gente faz o acompanhamento de registros feitos no cemitério municipal. E realmente, nas últimas semanas, um número bem baixo aí de óbitos relacionados a essa doença. A gente tem aqui o segundo quadro, indicando aí em relação à vacinação, né? Como está a vacinação aqui em Teresópolis. Até o momento, 85.366 pessoas receberam apenas a primeira dose, indicando 47,19% da população. Receberam a primeira e a segunda dose do imunizante, está aí com o ciclo completo de imunização, 33.137 pessoas, o que indica 18,32% da população, isso imunização completa, primeira e segunda dose. E tem também as pessoas que receberam a vacina da Janssen, que é apenas uma aplicação, 3.840, 2,12% da população. Ali em cima tem aquele gráfico ali na direita, aquele círculo, que a Prefeitura indica também o número de vacinas que a população recebeu de acordo aí com que a Prefeitura vem recebendo, né? 49,97%, quase metade da população imunizada foi com a vacina da AstraZeneca. Em seguida, 37,16% a vacina da Coronavac. Lá em terceiro, lá em cima, vacina da Pfizer, 10,12%. E no finalzinho, né, foi a vacina que menos chegou aqui ao município, a vacina da Janssen, 2,75%.
Hoje, o Ministério da Saúde liberou um grande lote de vacinas. Nesta segunda-feira, né, recebeu do Butantan, recebeu outras vacinas e começou a fazer a distribuição, né? Então temos a previsão para os próximos dias da retomada do calendário de vacinação, né? Parou em 38 anos, tanto homem quanto mulher. Assim que Teresópolis receber aí os imunizantes e retomar o calendário, você vai ver aqui na Diário TV e também em todas as nossas outras mídias. No fim de semana, a Prefeitura realizou uma etapa de fiscalização, né? Apesar dessa flexibilização em relação às regras restritivas, ainda tem alguma coisa a cumprir, né? Não pode ter aglomeração, tem um número aí de lotação máximo. A gente sabe que, pelo que a gente vê aí, não precisa nem fazer nenhum estudo. Empiricamente dá para ver que a maioria dos locais não está respeitando. Então a Prefeitura, no fim de semana, fez uma fiscalização e divulgou esses dados. Agora há pouco, né, a gente recebeu aí um comunicado da assessoria de comunicação indicando que no fim de semana as equipes de posturas realizaram essa fiscalização contra a Covid-19 e vistoriaram 23 estabelecimentos comerciais na Várzea, Bom Sucesso, Tijuca, Barra do Imbuí, Araras, Alto e Agriões. Segundo a Prefeitura, essa operação resultou em 5 notificações, 5 multas por desrespeito ao decreto, 8 orientações, né, pessoal? Foi a primeira vez que foi flagrado, e outros 10 estabelecimentos estavam certinho aí dentro das medidas previstas em decreto municipal. Com a pandemia, um setor muito afetado foi o setor de turismo, né? Lá naquele primeiro ano, ninguém pôde viajar para lugar nenhum, e quem tinha comprado passagem de avião, por exemplo, para o exterior, não pôde viajar. Ainda hoje, muitos países mantêm restrições aos brasileiros e, além disso, né, devido a essa incerteza, a gente está saindo da pandemia, mas muita gente ainda está em dúvida. Acabou optando essas pessoas em não fazer esse gasto aí com viagens maiores. Então, para quem não conseguiu viajar ou não vai conseguir, pode fazer uma negociação com as empresas e garantir o reembolso. Havia um prazo, esse prazo estava terminando e agora foi ampliado. No ano passado, a gaúcha Bruna comprou passagens para visitar a família em Brasília, mas por causa da pandemia, o voo foi cancelado. A gente deu a infelicidade de as passagens serem bem na semana que iniciou o lockdown, e aí fecharam todos os aeroportos e a própria companhia aérea quem cancelou as passagens. Quem tinha viagem marcada e teve o voo cancelado pela empresa aérea por conta da pandemia, agora tem até dezembro para remarcar a viagem. O governo, por meio de lei, prorrogou o prazo para evitar prejuízos no bolso do consumidor. Naquelas situações em que é a empresa que cancela um voo, o passageiro está isento de multas, seja para remarcar, seja para pedir o reembolso da passagem. Essas regras se aplicam a todas as empresas que operam no Brasil, sejam as domésticas, sejam estrangeiras. A lei ainda garante alternativas para o consumidor. Ele pode ter de volta o reembolso do dinheiro gasto com a passagem aérea ou ainda ser realocado em outro voo. Ou tem direito também a um crédito, que pode ser usado para ele viajar para o mesmo destino ou para o outro. Isso ocorre independentemente do meio de pagamento escolhido pelo consumidor, seja dinheiro, cartão de crédito, débito ou ainda milhas ou pontos. E a negociação deve ser feita entre o passageiro e a companhia aérea. No caso do reembolso, a empresa tem até 12 meses a contar da data do voo cancelado para devolver o valor corrigido. E para a concessão de crédito, é só fazer a solicitação. Basta que o passageiro peça à empresa aérea a concessão de crédito para utilização futura em uma nova compra. A empresa terá então um prazo de 7 dias para conceder o crédito, que deverá ter a validade mínima de 18 meses. Como a gente ainda pretende viajar, a gente achou benéfico, então a gente acabou optando por deixar esse valor lá e utilizar futuramente. No último fim de semana, o governo estadual anunciou a construção de mais 500 apartamentos para vítimas da tragédia de 2011. Foi divulgada essa nota aí, né, falando que em diversos municípios aí da região serrana serão construídos 1.088 apartamentos, né, unidades habitacionais para vítimas da tragédia. Ainda muita gente fez cadastro, não conseguiu receber isso em Petrópolis, Teresópolis, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto. E Teresópolis
será contemplado com 500 apartamentos, né? O município será contemplado com 500 apartamentos, segundo o governo do estado. Saiu essa nota, né, falando aí de uma reunião do secretário de Infraestrutura, o Max Lemos, explicando aí essa nova etapa, porém não foi detalhado, né, onde vai ser o apartamento, quem vai receber, mas a gente já tem mais ou menos essa informação, né? Afinal de contas, não é nenhuma novidade. Em 2018 já havia essa previsão. Olha só essa publicação aqui do nosso site, do Net Diário, dezembro de 2018, falando da reabertura de um cadastro para receber apartamento na Fazenda Hermitage. Quem lá de 2011 não havia conseguido receber apartamento, naquela época, em 2018, já foi feito um cadastro e já havia previsão de criar um novo bloco, né? Ainda tem espaço na Hermitage, criar um novo bloco de apartamentos na Fazenda Hermitage para atender a essas pessoas, né? Então, ao que tudo indica, 500 apartamentos, foi anunciado em 2018, agora 500 apartamentos, e já havia essa previsão. Então, deve ser realmente esse condomínio aí do Fazenda Hermitage, né, sendo ampliado, né? Aliás, não adianta só construir apartamento, né? Tem que melhorar a infraestrutura. Fazenda Hermitage ela foi entregue, mas ainda tem coisa para fazer. As lojas, a creche também, 3 anos arrastando a obra da creche. Havia essa previsão de estabelecimentos comerciais para realmente virar um bairro ali, para o pessoal não precisar sair dali para comprar qualquer tipo de coisa. E precisa de uma organização também, né? Já está começando ali criar uma desorganização ali no bairro, então não adianta só criar e deixar o bairro para lá. Tem que manter ele em dia e também atender as necessidades dos moradores. Chegar lá, o que vocês estão precisando, o que está errado no apartamento. Muita gente reclama do valor do condomínio, né? Um condomínio popular, aí, segundo os moradores, a taxa é alta para esse tipo de moradia. Então, antes de entregar mais 500, é bom chegar lá e ver o que precisa ser feito, até porque para essa nova etapa, né? esse novo condomínio, já entrar aí dentro da regra, tudo funcionando certinho. Na madrugada desta segunda-feira, o brasileiro se emocionou com a conquista da fadinha, né, da Raíssa Leal, skatista de apenas 13 anos de idade, né? Foi conhecida depois que um vídeo viralizou, ela virou amiga da grande Letícia Buffoni, que é uma dos ícones desse esporte no Brasil, acabou aí deslanchando, foi parar na Olimpíada e virou medalha de prata, né? O assunto do Brasil hoje é a Raíssa Leal, a fadinha. E por que a gente trouxe aqui a fadinha para falar dela aqui na Diário TV? Porque Teresópolis pode ajudar aí no nascimento de outros talentos como a Raíssa. Muita gente desconhece ou finge desconhecer. Mas Teresópolis tem, pelo menos hoje só tem a base, né? Porque o que era ano passado foi destruído e cada dia que passa a situação fica pior. De uma pista de esportes radicais de alto nível, né? Fica ali ao lado do terminal rodoviário. Olha só essas imagens. Isso foi da inauguração. 15 anos atrás, quando foi inaugurada aí a pista de esportes radicais, sensacional. Só você olhar o que está ocorrendo lá em Tóquio, guardadas as devidas proporções. Logicamente, o que a gente tinha aqui, né? Isso foi uma inauguração, olha só, atletas aí de várias partes do Brasil competindo aqui em Teresópolis, e foi assim por diversas vezes. Hoje você vai lá, tem mal o grosso da estrutura. Muito mal o grosso da estrutura. Não tem mais quase nada daquilo ali que a gente viu lá na inauguração. Ali onde havia aqueles banners, aquela vida ali, sumiu tudo. Além disso, olha só, preste atenção, existe uma previsão da prefeitura colocar um café comunitário dentro da Praça de Esportes Radicais, desvirtuando totalmente o objetivo e atrapalhando que novas Raíssas treinem lá da praça. Imagina, colocar um café popular e comunitário dentro da Praça de Esportes Radicais. O que tem que ter lá é atleta andando de skate, de BMX, a gente tem aqui na cidade o Brian Santos, que já competiu na Alemanha, é um grande frequentador e incentivador da Praça de Esportes Radicais, e não café comunitário. Projeto popular para outro local, não para a Praça de Esportes Radicais. Se a prefeitura realmente fizer isso, é passar recibo que não está preocupada com a área de esportes, com os jovens aqui de Teresópolis. Esperamos que se mude de ideia, né? Raíssa é exemplo que é preciso investir nos jovens. Hoje, fizemos um registro lá na Praça de Esportes Radicais, mostrando que ela foi reaberta, né? Ficou quase 1 ano e meio fechada desde o começo da pandemia. No mês passado, o Brian Santos, inclusive, foi detido, né? Ele fez um protesto, pulou a praça, foi lá andar de skate, já que a praça foi andar de BMX, aliás, né? Brian do BMX. Foi lá andar, chamaram a polícia, a Guarda Civil Municipal, que não podia andar na praça. Estava fechada, mas podia ter aglomeração em tudo quanto é lugar da cidade, podia ter, mas não podia fazer esporte na praça. Aí agora, depois de um longo período, ela foi reaberta com algumas regras.
Mas não é só isso, né? Tem que ir lá, ver o que está precisando, fazer a melhoria das rampas, incentivar esses jovens aí, de repente ver se eles estão precisando de apoio para competir fora da cidade. Quem sabe a gente não tem aqui um talento, como a Raíssa, aí na nossa praça de esportes radicais. E podem apostar, muitos municípios brasileiros gostariam de ter uma estrutura como essa, que está sendo destruída aí pela ação do tempo e ineficácia aí do poder público aqui no município. Atenção você que gosta de frio, né? Vai chegar mais uma grande onda de gelo, desespero para quem odeia, né? Temperatura lá embaixo. Já tem essa previsão de quarta-feira chegar uma frente fria aqui na região serrana, está vindo do sul, quarta-feira é a previsão que chegue aqui em Teresópolis, e os termômetros marcando menos do que a gente viu na semana passada. Olha só a última previsão divulgada, né? Terça-feira ainda 12 graus, chegando na quarta-feira mínima de 12, mas com chuva, chegando uma chuva de leve na quarta-feira e ajudando a cair a temperatura com essa frente fria. E a partir de quinta a situação começa a complicar, né? Quinta mínima 6, sexta-feira mínima 4, aí depois mantém o 6, né? Vai tirar uma média ele fica 5. É bem baixo aí, né? A gente está vivendo o inverno de verdade como a gente não via há muito tempo, né? Quem lembra aí de quando foi o último inverno com cara de inverno em Teresópolis? E a gente está registrando temperaturas características aí da região serrana, como não se via há muito tempo. Talvez por isso até alguns teresopolitanos estejam assustados, né? Muito frio. Mas Teresópolis sempre foi frio, né? A característica da cidade. É uma cidade encravada nas montanhas, cercada por montanha, por floresta, é para ser frio mesmo. Mas nos últimos anos não foi bem assim. E agora essa previsão aí daqui para frente de cair a temperatura drasticamente. A gente vai acompanhando e, logicamente, nas nossas redes sociais, muitas imagens aí. O povo adora comentar foto de termômetro. Olha, a coisa para dar polêmica é foto de termômetro em Teresópolis. E pode apostar, nos próximos dias teremos muitas. Bom, essas e outras notícias você vê também em nosso site, netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e nas nossas redes sociais. Lembrando sempre, curta lá a página do Facebook, nos siga no Instagram e quem acompanha pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!